Olá, minha gente linda! Como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus, sempre. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um bocadinho pontos intrigantes existentes entre o visto de turismo e o visto de procura de trabalho. Vamos fazer uma pequena comparação para ver o que é melhor e o que não é melhor, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de um e do outro, tá bem? Por isso eu convido quem está desse lado para ficar do início ao fim, que vai ser interessante. Então, minha gente, quero deixar desde já que essa é minha opinião, da qual cada um é livre de concordar assim como discordar. E agradeço desde já que deixa aí nos comentários sua opinião, o que acha em torno deste assunto, que é o visto de procura de trabalho e o visto de turismo. Considerando que era suposto que o visto de procura de trabalho viesse facilitar a situação, viesse resolver uma situação de imigração ilegal que tinha acontecido frequentemente, que é o caso de muitos estrangeiros cá em Portugal, descongestionar essa espera na CEF pela resposta sobre manifestação de interesse. Mas, infelizmente, não é o que parece estar a acontecer. Primeiro, porque o visto de turismo continua tendo as mesmas vantagens que tinha desde o início. Automaticamente, tudo que eu podia fazer antes com o visto de turismo, a mesma facilidade que eu tinha antes para a legalização com o visto de turismo, continua igual. Diferente do visto de procura de trabalho, o visto de turismo tem uma burocracia mais suave. Com isso, vamos então começar com os pontos negativos sobre o visto de procura de trabalho. Primeiro ponto, morosidade na resposta, ou demora para a resposta, demora para a satisfação da resposta. Porém, importa dizer que isso varia de pessoa para pessoa, mas ainda assim não conheço ninguém até hoje que tenha tido resposta em menos de 30 dias. Quem tiver ou quem conheça, peço por favor que deixem nos comentários alguém que tenha tido uma resposta a tempo muito curto, porque dos relatos que eu tenho, a maioria das pessoas que eu conheço tiveram resposta, levaram quase 5 meses para poder ter uma resposta, para poder ter a aprovação do visto. Segundo ponto negativo, na minha opinião, é processo muito burocrático. O que seria processo muito burocrático? Para além dos documentos que já pedem para o visto normal, o visto de procura de trabalho precisa de uma documentação um pouco mais específica, que é o caso, por exemplo, do registro criminal. Não sei como é que se chama nos outros países, mas no meu país em particular é o registro criminal. É um documento que visa mostrar suas antecedências criminais. Terceiro ponto negativo, na minha opinião, valor muito elevado. Embora este ponto, para mim, é negativo, porque a maior parte das pessoas que vêm para Portugal vem em busca de melhores condições de vida, muitas vezes não tem uma vida tão estabelecida no país de origem. Vem para Portugal justamente em busca de uma condição melhor. Então, quero acreditar que seja muito, mas muito difícil juntar um valor tão alto, que é o que é exigido no visto de procura de trabalho. Porém, os 3 pontos negativos, que são para o visto de trabalho ou para o visto de procura de trabalho, são os 3 pontos positivos para o visto de turismo. Por favor, peço que não me interpretem mal, não estou a aliciar a ninguém, não estou a dizer que é melhor vir com visto de turismo. Não é essa a minha palavra aqui, só simplesmente estou a fazer uma pequena comparação, a dar a minha opinião a respeito dos 2 vistos. No visto de turismo, o prazo é de 15 a 30 dias, assim que é. E geralmente é cumprido esse prazo. O valor pedido para o visto de turismo varia consoante os dias da sua estadia, no caso, os dias que você pede para fazer turismo em Portugal. O processo de visto de turismo para nós em África que precisamos do visto, por exemplo, para vir cá como turistas, não é assim tão burocrático. A documentação é um pouco mais leve, não exigem tanta coisa como
num visto de procura de trabalho. Para o caso do Brasil, por exemplo, o brasileiro vem para Portugal sem nem precisar de um visto. Então, é meio que pontos que não fazem muito sentido, na minha opinião, pois se criou-se um visto apropriado, não devia estar a se dificultar tanto nesse visto, porque, consequentemente, continua a se motivar com que as pessoas venham para Portugal de forma ilegal. Isso é, vir com um visto de turismo, mesmo sabendo que não vem para turismo, porque tudo indica que o visto de turismo tem mais vantagem ou facilita melhor a vinda de estrangeiros aqui em Portugal sem muito embaraço. Porém, como nem tudo é negativo, agora vamos para os 3 pontos positivos. Primeiro ponto positivo para o visto de procura de trabalho seria entrada legal em território português. Aí você me diz, como assim? Se quando eu venho como turista não estou legal? Logicamente que estás legal, porém, quando vens como turista, de certa maneira, se tua intenção não é vir a Portugal para fazer turismo, automaticamente és obrigada a mentir para o sistema português, a dizer que vens a turismo, mesmo sabendo que não vens a turismo. Automaticamente não estás a 100% legal, porque estás a usar um visto não apropriado para o efeito que te traz no país. Segundo ponto positivo que o visto de procura de trabalho tem: vir a Portugal com um agendamento prévio, no caso, com agendamento para efeito de legalização. Com o visto de procura de trabalho, tens praticamente os 120 dias oferecidos pelo visto de trabalho para conseguir um contrato de trabalho e levar para o CEF de forma a fazer ou efetuar, a finalizar a sua legalização. Você já vem pré-legalizado, podemos assim considerar. Só é uma questão de chegar em Portugal, conseguir um contrato de trabalho, levar o contrato de trabalho para o CEF, junto com alguns outros documentos que logicamente vais precisar tratar aqui em Portugal. Um deles é o NIF, que é um dos documentos prioritários em Portugal. Não consegues fazer nada sem esse documento. Então, leva esses documentos, vais ao CEF com a data já agendada, que praticamente sais do teu país de origem com ela já lá estabelecida. Leva essa documentação, vai ao CEF e automaticamente já meio que já estás legalizado. Podemos assim considerar. Dentro dos 120 dias já estás legalizado. O que não acontece com o visto de turismo. Este é um ponto negativo para o visto de turismo. O visto de turismo tu vês como turista, procuras trabalho, trata de igual forma os documentos necessários também para o visto de procura de trabalho, os mesmos que é o caso do NIF, por exemplo, e tens que fazer a manifestação de interesse, que no caso a manifestação de interesse é outro calcanhar de Aquiles, pois tens que esperar quase 2 anos ou mais. Conheço o caso de pessoas que ficaram muito tempo à espera, quase 3 anos à espera na fila da manifestação de interesse, porque não tinham resposta da SAF, não tinham nenhuma marcação. Então, automaticamente tens praticamente, 2 anos de forma ilegal no país à espera da resposta da manifestação de interesse. O que, de certa maneira, te impossibilita de poder viajar para o teu país de origem, para visitar familiares, para o que quer que seja. Meio que ficas preso dentro de Portugal por esse espaço, enquanto aguardas a resposta da sua manifestação de interesse, que pode ser que seja aceita, assim pode ser que não. Não estou a dizer que é normal ser negado, porém nunca se sabe. Terceiro ponto positivo para o visto de procura de trabalho: o reagrupamento familiar. É isso mesmo. Pelo fato de ser um visto que te possibilita uma legalização rápida, automaticamente tens a possibilidade de poder fazer o reagrupamento familiar o mais rápido possível, poder trazer a tua família o mais rápido possível para Portugal. O que, mais uma vez, não acontece com o visto de turismo, porque enquanto não tiveres a resposta da sua manifestação de interesse, não tiveres legal, não tens como trazer nenhum familiar para o território português, pois nem você ainda não está legal, não tens como trazer ninguém.
Contudo, parece ser mais aliciante viajar com visto de turismo pelos motivos que eu já citei. Verdadeiramente, o visto de turismo é muito mais fácil ter em comparação ao visto de procura de trabalho. E a sua legalização acontece de igual forma, porém um leva mais tempo, o outro menos tempo. Para mim, não existe melhor coisa que eu poder viajar de forma legal, tranquila, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo do que pode vir a acontecer. Pois o visto de turismo tem muitas incertezas, não se sabe o que vai acontecer no meio do caminho, caso seja parado, que é o caso do brasileiro, por exemplo, que vem a turismo sem necessariamente precisar de visto, corre o risco de ser barrado no aeroporto, corre o risco de ser deportado, ser mandado de volta, porque não vem com visto apropriado, porque não vem de forma apropriada. Então, e muitas vezes é um sacrifício que a gente faz para poder vir a Portugal. Às vezes tem situações de pessoas que vendem seus bens, vendem seus carros, param de trabalhar para investir neste grande sonho que é vir para Portugal. E simplesmente correr o risco de perder tudo porque optou por um caminho mais fácil, que é o visto de turismo. Realmente parece ser um caminho mais fácil, porém não é um caminho muito seguro. Então eu em particular não aconselharia o uso do visto de turismo, sendo que vem para trabalho. Mas vale sacrificar, tratar o visto de procura de trabalho, pois todas essas exigências que o consulado ou que o governo português exige, de certa maneira, meio que são necessárias. Vamos lá falar, por exemplo, no caso do valor exigido, que são os 3 salários mínimos. Vamos lá partir do princípio que vens para um país que não conheces ninguém, não tens nenhum familiar, ainda não conheces a vida em si em Portugal, de como é que funciona, ainda tens que te readaptar. Tudo é possível, tudo é esperado. Se tu vens sem preparo, que é o que o visto de turismo acaba te possibilitando você vir sem nenhum preparo financeiro. Se tu vens, por exemplo, sem nenhum preparo, corres o risco de chegar aqui e começar já a passar necessidade, sem poder ter ninguém com quem contar. E ainda que possas ter a possibilidade de ligar para um familiar, poder pedir ajuda no teu país de origem, muitas das vezes vai ser muito difícil das pessoas poderem te ajudar, porque o valor, vamos lá supor, se a pessoa ainda que queira te ajudar, dificilmente vai conseguir te mandar um valor considerável que venha suprir com as suas necessidades cá. Primeiro temos o assunto do câmbio. Vamos lá, eu vou dar um exemplo pelo metical. Meu pai vai decidir me mandar 1000 meticais. Em Moçambique, 1000 meticais é de grande ajuda. Ele me ajudaria muito se me desse 1000 meticais, eu estando em Moçambique. Mas para ele mandar para cá, para mim, estamos a fazer um câmbio de 65. Estamos a dizer que aqui só me chegam 60 a 63 euros, que praticamente não me equivalem de nada. Então, o vir preparado, eu acho que as exigências feitas no visto de procura de trabalho são realmente necessárias porque te possibilitam o vir preparado. Porém, ponto burocrático que esse visto tem, essa para mim é um ponto, este para mim é que é um ponto muito negativo, porque se foi criado para vir descongestionar um sistema, era suposto que não tivesse tanta demora, não tivesse tanta burocracia, devia mesmo vir para ajudar. Então, para o vídeo de hoje é tudo. Quero agradecer para quem esteve desse lado do início ao fim. Peço vocês opiniões. Vamos lá debater um bocadinho mais sobre esse assunto, porque eu quero acreditar que seja um assunto pertinente, que seja a preocupação de muita gente. Essa história é dúvida de muita gente. Eu tenho recebido muito essa questão no meu Instagram, das pessoas já perguntar: será que vem a turismo? Será que venho com visto de procurar trabalho? Porque tem um histórico X, porque tem umas pessoas que estão desde não sei o quê, tem uma situação X. Então, eu acho que é um tema que realmente merece ainda muito debate. Então, quem puder deixar aí nos comentários o que acha, alguma opinião em torno deste assunto, eu lhe agradecia, porque tenho a certeza que quem for a ver este vídeo vai poder ver opiniões contrárias da minha
e vai poder agregar um bocadinho mais de valor em torno deste ponto. E deixe aí seu like, partilhe a página, me ajude a crescer, pois espero também chegar no nível dos melhores. Beijinhos, até a próxima!